Olhem o que disse ele. O jornalista e advogado Pavinato, ele vai revelar tudo. De que forma que ela, Janja, está acabando com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, trazendo uma reportagem dele, Ciro Gomes, dele mesmo, e revelando tudo e vai deixar vocês de queixo caído. Olha o que disse Pavinato sobre Janja e sobre também o que disse Ciro Gomes, mostrando que é ela que está acabando, enterrando Luiz Inácio Lula da Silva do PT ainda mais. Vejam. Ao Rio Grande do Sul acontece aquela desgraça, o Instituto Nacional Meteorológico não tem funcionário, porque eles não têm dinheiro para pagar salário. Sim. Aí a presidenta teu pavor dessa palavra, do Banco do Brasil dá uma aumentadinha no salário, é amiga da a gente vê a Aniele Franco. Aniele Franco, qual é a qualificação de Aniele Franco? É ministra, irmã da Marielle. E agora acho que é a última participação também, porque a Marielle perdeu a utilidade na política. A Marielle perdeu a utilidade. Então ela é ministra da Igualdade Racial, que ela nem sabe o que é, mas e ainda ela ganha 70 por mês, sabe? Porque ela é conselheira numa metalúrgica estatal. Exatamente. Deve ter experiência de levar ferro até em Tupi. Né? Ainda bem que não existe a metalúrgica Juá. Né? Porque se existisse ia ser um outro problema. E por falar em mulheres ricas, vamos falar de mulheres ricas! Ai, que loucura! Vamos falar das mulheres ricas. Ex-ministro e ex-aliado do presidente Lula, Ciro Gomes, criticou, ai que primeira-dama, a Janja e disse que o jangismo é parente do Buziles, hein? Vai atrapalhar o desempenho da esquerda nas eleições municipais. Que os anjos passem e digam amém. As declarações foram dadas em entrevista ao canal do YouTube My News. Vamos ouvir o trecho! Com o movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Aspas para o Ciro, hein? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo, mas pela guerra cultural e o jangismo. O governo vai perder a eleição, não vai só perder 2026, vamos acompanhar as eleições municipais nas capitais brasileiras, que são uma pista nos grandes centros. Fecho aspas. Nossa Senhora, então a Janja foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil, é isso que eu ouvi? Alguém entendeu de verso? O que é jangismo? Você já teve jangismo? Graças a Deus, não. Eu escolho muito bem os ambientes que eu frequento. DST? O que é jangismo? Não. Eu não sei o que é jangismo. neologismo interessante esse, eu gostei. Mas acho que vai pegar esse daí. É primo do janonismo. Do janonismo. Será que são parentes? São primos. São primos. Janonismo, jangismo. Agora, gente, o Ciro, ele tá ultimamente dando umas entrevistas maravilhosas, né? E é incrível como ele não é cerceado. Ele pode xingar, ele fala tudo de todo mundo e ninguém repreende, ele não entra em nenhum inquérito, então assim, ele tá lembra cumprindo... que ele falou da Patrícia Pilar lá, ele foi cancelado, lembra? Não, mas o povo nem lembra mais disso, eu acho. É verdade. Né? Então assim, o Ciro tá cumprindo um papel muito importante, eu tô gostando, hoje eu assisto as entrevistas dele com gosto, porque ele tá muito lúcido, ele tá tendo coragem de fazer críticas que muitas vezes... Júlia, mas é sério, eu acho. Eu concordo contigo que ele tá bem, ele tá seguindo uma linha, mas o Ciro sempre foi um outsider. Ele sempre, até pela característica de ser alguém... Ele é um outsider. O cara é um independente, ele tá lá, ele com todo respeito ao Ciro, não quero ofendê-lo, mas ele é um coronel do Nordeste. Todo coronel do Nordeste, na realidade, ele é o quê? É um cara que tem o seu grupo e ele segue a sua política. Não quer dizer que ele não tenha coisas inteligentes ou coisas interessantes que ele fale, ele tem. E eu até gosto de algumas coisas que ele fala, mas eu sempre olho e digo assim, mas pelo amor de Deus, nós não estamos mais no coronelismo. O problema dele é o seguinte, ele é uma mente lúcida, ele consegue enxergar a política de uma maneira lúcida
e ainda assim faz as opções erradas. Faz as escolhas Pois é, na erradas. hora Na que hora H, precisa, faz- ele vai pro outro lado. Se ele tivesse, ao invés de apoiado, porque ele não apoiou, ele criticou, mas ele, se não tivesse ficado neutro naquelas eleições, era o tempo suficiente para Não adianta preservar nada, fala a mal política. do Lula, fala mal do Lula e vai e vota no Lula. Chegou aí, trouxe uma denúncia de precatórios, Foi. precatórios, criou toda uma celeuma em relação a isso. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Ciro, onde está o negócio aí? Quais são os bancos? Aí ele, não, isso eu não posso falar. Eu falei, então tá bom. Sensacional. Essa Simone Gente, Tebet, mas- né? Nós já temos a estrutura da reforma tributária, só faltam os números. Mas assim, eu entendo o que vocês estão falando. Ai, Agora, Simone, vamos pensar. essa não consegue enxergar com lucidez e ainda faz as escolhas erradas. Mas assim, eu acho que ainda muita gente confia no Ciro. Ele sempre tem muitos votos. E segundo Ciro Gomes, sim, Janja vai atrapalhar o governo de Lula, o governo do PT nas eleições. Ele vai revelar tudo. E realmente ele tem razão. E o que ele vai dizer é uma bomba e vai deixar vocês chocados. E quanto mais ele fizer essa crítica, que é uma crítica que a esquerda escuta, eu acho que maiores são as nossas chances de a gente ver gente que deixou de votar no Bolsonaro migrando para uma candidatura de direita. Então eu acho que é importante termos pessoas como ele que evidenciam certos fenômenos. Esse, por exemplo, do janjismo. Se eu criticar, não tem o mesmo peso quando comparado com a crítica do Júlia, Ciro, eu entendeu? concordo. Porque eu sou uma mulher de direita, então é suspeita, assim, a minha crítica em relação a Janja. Claro. Não, eu acho que o Ciro é aquela crítica autorizada, tá certo? Isso, Então, assim, eles, para demonstrar que não são, ou melhor, para disfarçar, negando as aparências, disfarçando as evidências, eles tentam mostrar que não há hegemonia na esquerda, que o PT não tem um DNA hegemônico autoritário, que Lula é um líder democrático, sendo que ele não deixou que surgisse nenhuma outra liderança Exatamente. para substituí-lo, né? Então, assim, ele se equipara facilmente a grandes figuras, né, vultos aí da esquerda global. Então, assim, o fato é que o Ciro, não adianta nada ele está fazendo, na minha opinião, viu, Júlia? Assim, eu acho que o Ciro, a única coisa que ele faz, que ele consegue ali é vender a newsletter dele. Ele está aí no debate público para vender a newsletter. É muito parecido com o que Mas a acontece... newsletter ele não conta, ele fala o milagre, não conta o santo. Mas é isso, mas a newsletter vive disso, né? Você cria lá Posso você complementar uma coisa? eu só ia complementar com o seguinte, que aí eu acho que até você vai gostar de ouvir. Que é o seguinte, o Ciro me parece muito com o Joaquim Barbosa. Foi outro Sim, também. Barbosa, Foi outro também. Que também, de vez em quando, aparece no Twitter, dá uma tuitada, né, fazendo críticas, se arvorando aí como o Nós vamos falar dele, nós vamos falar do dele na moralismo, sequência. etc. E, tal. E no final das contas, fica tudo por isso Nós mesmo. vamos falar do Barbosa na Até hoje não sequência. explicou. Nós vamos falar... Por que Mas se nós temos aposentou aqui... mais? Mas eu só queria saber o seguinte, nós vamos falar do Barbosa, da sequência, mas fique na cabeça de vocês. Janjismo, jangivite ou janjorreia? Porque eu não vejo nada de destaque nesta moça. Ela não fala bem, ela não se veste bem, ela não tem modos, sabe, ela fala, tem uma boca mole, sabe, o Brizola com 90 anos era mais empolgante falando do que a Janja. Mas, Pavinato, certa vez eu estava fazendo uma crítica a um artista e tinha uma amiga Quem minha... é artista? Não, Tem não, que falar não, quem. não vou dizer. Ah, Aí então eu não, vou dizer. não, tem mas que contar. mas é importante a história. Não, Tem uma amiga não, minha- artista, eu quero o Quanto nome. milagre quanto Quem é artista? Eu digo depois, no final. Deixa primeiro que eu contar a Ah, história. vamos ver, depois se a eu história falo. tiver ruim, Aí eu tava conto. lá, e aí tinha uma amiga minha que é uma grande consultora. Aí Quem eu é a digo- amiga? Pô, João Belucci, fala aí. Jangismo, jangismo. Estou sendo atrapalhado. Não, isso aí é fanfic. Isso é fanfic. Não. Tá igual o Ciro Gomes. Mas isso... Olha, se eu sou igual ao Ciro Gomes, uma coisa eu posso ter certeza. Você está parecendo uma determinada jornalista que fica assim, ó, um interlocutor do presidente. Eu digo artista. Informações do gabinete do Estava ministro. criticando a Carla Pérez. Pronto. A Carla Aí, Pérez. Sim, na época Isso estava aí. uma determinada crítica. É isso que o povo quer. As cartas na mesa. Mas então deixa eu botar a Carla Pérez. Desce aí, Carla Pérez. A rainha da decência, hein? Descia na boquinha da garrafa. Eu terminei de fazer a crítica,
eu recebi uma mensagem que é maravilhosa, que se aplica ao Ciro. Sabe qual é? Ela disse assim, veja, tudo bem, mas você está criticando que há o fato de alguém ter identificado uma fatia do mercado que pode dar dinheiro para ela. O problema é que ela se presta a isso. Qual é a questão do Ciro? Quando a gente olha e pega o que o Cláudio Dantas colocou, que são os elementos estratégicos que para mim são essenciais, o Ciro está se prestando a um papel que é mostrar que, apesar desse governo ter tendências autoritárias ou não ter nenhuma lógica, ele permite a crítica, como a Venezuela fez com as suas esquerdas. Que a Carla Pérez, Legitimar. a Carla Pérez pelo menos teve uma honra. A Janja convidou a Carla Pérez para ir ao shopping no final de semana. Sabe o que ela respondeu? Domingo. Era domingo? Era. Domingo ela não vai. E vocês, o que acharam? Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Peço para você compartilhar, curtir, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Até um próximo vídeo.